Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast, sempre com um convidado ou uma convidada especial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Nelson Chaves, ex-vereador, ex-deputado, membro do Tribunal de Contas do Estado, mas já saiu, né? E que vai falar com a gente sobre vários assuntos muito interessantes sobre Belém, sobre o Estado, mas sobretudo sobre a ideia de um espaço que está sendo construído em Belém, que ele foi um dos idealizadores. Talvez o idealizador morra, né? E que agora está sendo ficando, né, como um dos nossos principais cartões postais. Muito obrigado, Nelson, professor. Obrigado, eu que agradeço, Jorge, a sua gentileza, a sua consideração do convite. Uma alegria e uma honra para mim estar aqui diante de você, falando para os seus milhares de seguidores, desejando muito sucesso neste ano do Podercast, né, que está levando informações a muitas pessoas da nossa sociedade. E eu fiquei extremamente feliz e alegre com o seu convite. Estou aqui à sua disposição para a gente levar essa conversa que já estou vendo que será muito agradável, pelo menos para mim, né? Eu também não tenho dúvida, para mim também. Para mim de estar presente aqui. Nelson, tu és engenheiro, uma pós-graduação em a questão sanitarista, pública, né? E Belém, uma das capitais com ainda, né, números muito deselegantes, para não dizer outra coisa, né? Uma cidade no coração da Amazônia, né, construída sem o devido planejamento urbano, né, sem as condições, né, digamos, de saneamento básico, de oferecer saúde preventiva também. Nós temos muitos gargalos sociais, econômicos, mas, sobretudo, dentro dessa área da saúde, né, ela é ainda uma cidade que requer de muitos cuidados. Você como engenheiro, você como profissional dessa área que pensa o bem-estar da sociedade, você tem tido esperanças renovadas? A gente tem tido, eu quero te dizer que na minha formação profissional, Jorge, eu tive a honra de ser engenheiro da COSAMPA, fui engenheiro da Caixa Econômica, do Banco Nacional da Habitação, fui gerente de saneamento do BNH, né, aqui na área regional, e fui diretor regional do DNOS, todos órgãos que muito ligados à parte do saneamento. Quero, de princípio, dizer que o saneamento é relegado no Brasil, porque é muito fácil argumentar assim, por um fato que é do conhecimento de todos. O nosso país, a partir da metade do século passado, portanto 1950, para cá, ele veio num processo de grande transformação. Nós éramos um país rural, com predominância da nossa população em áreas rurais, e nós nos transformamos num país urbano, no que se refere à ocupação populacional, sem que a infraestrutura necessária para esses deslocamentos fosse construídas. Então, nós estamos vendo que nós ainda convivemos em todo o país com lixões. Nós temos 30 milhões de brasileiros, irmãos nossos, que não têm acesso à água potável, mais de 100 milhões que não têm acesso a esgotos. De forma que o Brasil tem observado e tem contemplado essa área importantíssima para que haja saúde coletiva, para que haja a fixação correta do homem nos centros urbanos. Os planos diretores não têm sido cumpridos como deveriam e a infraestrutura não chega. O plano diretor, na verdade, virou letra morta, né? O governante, ele aplica... Exatamente. E o Ministério Público, ele não tem poder de cobrar a execução do plano diretor? Ele pode cobrar, mas nós todos ficamos limitados na questão da condição orçamentária, da disponibilidade. Então a gente pode acreditar de que no Brasil, aquele ditado que algumas pessoas, quando querem radicalizar, ele diz assim: o Brasil é um país que a lei só funciona para 3P, né? Não, na realidade nós temos dificuldade da cidadania, né, na questão das arrecadações, porque veja bem o seguinte: você preparar uma infraestrutura, ela precisa ao longo do tempo, ao longo de décadas, né,
precisa uma visão, uma projeção de futuro. Mas Veja o legislador, como é que ele não pensa nisso? Mas eu estou só mostrando que às vezes... Não estou dizendo que... Não estou te colocando contra a parede. Não, de forma alguma. Fazendo Nós conversamos, eu estou dizendo, por exemplo, eu fui presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária por 2 períodos. Tive a honra que foi dada pelos meus colegas aqui do estado do Pará. Defendo uma bandeira ao longo do tempo que o Brasil, independente da preferência política ou eventualmente do grupo político dominante, que nós tivéssemos o Ministério do Saneamento. A saúde assegurada na nossa Constituição é o direito de todos e dever do Estado. Você não pode ter saúde se você não tiver, por exemplo, saneamento, você não tendo o abastecimento de água, não tendo sistema de esgoto. Agora, nós todos. Então, prevalência da força política também, no sentido das dotações orçamentárias para os investimentos na cidade. Então, essa área tem sido, a despeito de alguns esforços que tem que reconhecer, mas o Brasil como um todo, ao longo do tempo, não tem privilegiado exatamente a área que deveria ser prioritária, que é proporcionar aos nossos habitantes, né, nossa população, condições de vida melhor. Então, você vê a repetição dos lixões nas cidades brasileiras, né, porque com a urbanização há o que se chama conurbação das cidades, cada vez mais difícil se encontrar áreas econômicas e ambientalmente viáveis para o destino do lixo, que é um grave problema. A falta do tratamento dos esgotos, por exemplo. Você, como técnico da área, você sabe que nós tivemos uma outra política que também já nasceu, digamos assim, já sem a sua execução ou a sua capacidade de ser cumprida já no limite, que foi a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. Perfeitamente. Que deveria estar implantada desde 2014, todos os aterros sanitários. Eu passei no Legislativo, tenho muita honra disso, mas às vezes, até o desejo de se acertar, houve aquela lei que não haveria mais de chão. O papel aceita naquela altura, apenas para lhe dizer, eu não estava em parlamento, eu já era um membro do Tribunal de Contas, mas um cidadão, sobretudo, né? Mas percebia que aquilo ali seria eu ali me manifestei dizendo que era mais uma lei mentirosa no Brasil. Pois é, isso. Porque de repente você faz lá, olha, não tem mais lixão, bom, e aí, o que faz? Então nós estamos com um Brasil com milhares de lixões, estamos com a dificuldade, basicamente, quase todos os centros urbanos, por isso que eu falei anteriormente, você tem para o destino do lixo uma série de fatores a serem levados em conta, a partir da produção do lixo, né? A coleta, o destino final. Tudo é muito caro nessa área. Tudo nós vamos ter que devolver para o ambiente. Então, na realidade, o que acontece é que essas áreas que eram utilizadas, algumas ainda são para aterros sanitários até tecnicamente bem construídos, mas elas vão ficando cada vez mais raras, porque as cidades, foi aquele fenômeno do que se chama conurbação, né? Você vê aqui, por exemplo, nossa BR. Anteriormente, há muitos anos atrás, era muito fácil definir o limite Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel. Hoje a coisa ela está praticamente assim, sucessivamente, e dificulta algumas soluções que levavam em conta grandes áreas. Hoje o que se tem que empregar, naturalmente, mas isso também custa dinheiro, é a questão da tecnologia. Né? O que se tem que atuar no que se refere ao lixo em todos os setores, aí se discute muito. Tem a biodigestão, tem o uso das coisas para virarem tijolo, virarem asfalto. Exato, é o aproveitamento do plástico. Você se lembra da campanha, ninguém vai usar mais plástico, continua usando o plástico. O que se tem que fazer é algo que dê aproveitamento desse plástico. Porque quando se fala, por exemplo, que é a coisa mais fácil de se observar, tem a coleta seletiva é ótimo. Mas ela apresenta um percentual muito pequeno. Pequeno, e ela exige uma série de passos. Meu condomínio tem posteriores. Quatro depósitos lá. Ninguém joga vidro. Mas vamos admitir que jogasse tudo. Quando você recolhe pela coleta seletiva, você tem obrigatoriamente que dar destino naquele material para que ele possa virar matéria-prima.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil não encarou, na minha modesta opinião, ainda com a profundidade o problema que é a área de saneamento. Porque você, quando toca em saneamento, você fala em abastecimento de água, você fala em esgoto, você fala de lixo, fala de drenagem urbana. E se você for ver, por exemplo, nas nossas cidades, quem é que trata do esgoto sanitário? É a empresa de saneamento, mas a área, o esgoto, a drenagem urbana são as prefeituras, que tratam do lixo. Às vezes, ou muitas vezes, ou a maioria das vezes, sem cobertura financeira, porque você tem um custo para esse processo. Hoje se discute no Brasil como é que vai fazer o custeamento desse serviço. Mete no imposto territorial, vai taxar o morador, enfim, precisa, por isso que eu defendo, com todo respeito às outras instituições, aos órgãos, que o Brasil, e aí também, que houvesse uma tintura muito mais técnica nesse aspecto do que política. O Brasil tinha que ter um Ministério do Saneamento, porque é impossível, com tantas siglas, mexendo nessa área, que a gente possa ter um rumo norteador. Pois é, mas toda vez que alguém propõe um novo órgão, uma secretaria municipal, estadual, ministério, as pessoas dizem que aquilo vai onerar, que vai criar um cabide de emprego. Não, depende da administração, não é? Isso cada um. Eu quero lhe dizer o seguinte: porque já existe o Ministério das Cidades. Eu vejo isolado. Eu vejo que nós teríamos que ter um sistema nacional. Porque os estados... Mas há um sistema nacional Você não tem um ministério que cuide exclusivamente do saneamento. Mas ele está dentro da pasta do Ministério das Cidades. Sim, mas eu defendo que ele seja exclusivo. Ele é exclusivo, porque você tem que interagir. Governo federal, governos estaduais e governos municipais. Ou seja, a política pública nacional precisa entender os três entes. Né? Exatamente. Porque eles cuidam, isso é o que eu quero lhe dizer. Quem ele pergunta, quem é que cuida normalmente do abastecimento de água? São as prefeituras ou é uma empresa estadual por delegação dos municípios que faz o gerenciamento desse sistema? Eu lhe pergunto, e a questão do esgoto sanitário? Não é a empresa estadual. Mas a drenagem urbana é a prefeitura. Quer dizer, há um entrelaçamento de tantas linhas, eu acho que nós poderíamos buscar um rumo que todos participassem. Não existe um sistema nacional, é isso? Não existe. Nós tivemos no passado, você é muito jovem, que era o Planas, o Plano Nacional de Saneamento, que houve erros, era gerenciado pelo BNH. Havia erros, provavelmente, claro, mas nós tínhamos uma diretriz, um objetivo a ser alcançado. Se você for ver hoje, e com todo respeito às iniciativas isoladas que possam haver, elas são tópicas, porque você não tem a capacidade das prefeituras de investimento, dos estados. Deixa eu citar um exemplo aqui, uma pergunta no caso. Em Belém, nós tínhamos o SAEB, sim, que era o Serviço Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto de Belém. Isso aí era Coraci e Mosqueiro, né? Pois é. Você está falando dele, né? Foi para Coraci e Mosqueiro, mas ele era de Belém. Sim, porque a detenção do serviço é do município. No caso do nosso formato, que é uma empresa estatal, a Cosampa, provavelmente até em caminho de privatização, que eu vejo pelo jornal, mas a lei municipal outorga a concessão para a entidade estadual. Mas o município que cuida normalmente do sistema de abastecimento de água, mas praticamente todos com problema de caixa. Não tem investimento. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar. O SAEB era o sistema que deveria, em tese, sim, cuidar de Belém, mas ele funcionava de forma muito precária em Mosqueiro e Coraci ali, o Daico. Porque eram distritos. A cidade de Belém, há muitos anos... É dividida em 8 distritos. Ela era do DEA, Departamento Estadual de Águas, inicialmente, lá na década de 50, depois transformou-se em DAI, Departamento de Águas, e depois COSAMPA. Mas por que Porque uma lei municipal... Só dois distritos de 8 tinham um sistema? Porque a prefeitura cuidou desse... A empresa estatal não teve capacidade para ir cuidar dos outros. Mosqueiro havia uma repartição muito tempo. Porque tu tens ali entre o Tapanã é mais ou menos uma divisa entre o da BEM, que é o distrito de Bengui, né? Com o Daico, que é o de Coraci. Seria cuidado. Ali, a falta de água daquele pessoal ali, tem vezes que é 3 meses sem água. Mas ali já é o cuidado da companhia estadual.
Ou a falta de cuidado. Assim, por alguns problemas pode não estar prestando o serviço que a população reclama. Há muitos anos, né? Então, esses serviços em Coraci Mosqueiro eram concessões, são concessões municipais, mas o sistema maior de Belém, que tem como manancial os lagos Água Preta, Bolônia, com reforço do Rio Guamá, é a empresa estadual que cuida desse sistema todo. E você vê já a dificuldade, por exemplo, para ampliar o sistema, você precisa de recurso financeiro da própria empresa. O Estado, a empresa não dispõe, tem que tomar financiamento. Mas você acha que essa falta de recurso tem muito a ver com o quê? Por que a COSAMPA não consegue ser um órgão competente? Não digo que eu não seja competente, eu quero até dizer que há muitos técnicos competentes na COSAMPA, mas quero dizer o seguinte... É impessoal isso daqui. Mas é o que eu estou lhe dizendo, eu sei, eu compreendo, mas é conjuntural. Não é? Quer dizer, se você tem, por melhor administrador que possa ter, mas se você tem ausência de recursos... Pois é, mas por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma casa que a água está desativada. Eu recebi uma conta para pagar agora em fevereiro, do mês de janeiro, já estão me cobrando. E que eu vou pagar R$225. Eu não consumi nenhum metro cúbico de água. Nada, zerada. Isso já há uns 2 anos. A casa está, como eu lhe falei, em reforma, está fechada. E eu estou pagando 200. Aí quando eu vou ver lá, é esgoto. E o esgoto, não existe esgoto. Isso aí é uma demanda. O esgoto ele sai direto para um canal que não tem nenhum tratamento. É que eu estou lhe dizendo, o embaraçamento dessas linhas. Mas R$225 por uma unidade. Pelo que você está me dizendo, é exagero. É um escárnio. Aquilo poderia ser cobrado uma taxa mínima por um Por isso que eu digo, então não existe... Mas eu não sei a parte, vamos dizer, administrativa que a COSAMPA está levando em conta. Obviamente que se a casa não tem consumo e é cobrado uma conta e não está usando o esgoto, porque é uma outra coisa que é preciso diferenciar, viu, Diógenes? O que é esgoto sanitário e o que é o esgoto pluvial. Há 2 tipos de esgoto nos sistemas públicos. Separador absoluto, que leva esgoto sanitário por um lado e águas pluviais de chuva por outro lado. Né? E outro sistema unitário. O que acontece muitas vezes, por isso que eu penso, e acho que muitos colegas pensam como eu, que nós precisamos ter uma unidade nacional nesta programação para exatamente desembaraçar essas linhas de atuação que muitas vezes são conflitantes. Lá naquela área, por exemplo, posso até lhe dizer que não tem esgoto sanitário. Então, esse esgoto que provavelmente possa estar sendo cobrado seria por uma utilização de uma rede de água pluvial. Nesse caso... Caramba, a sarjetinha lá, então. É a prefeitura. O que você está dizendo, então é a sarjetinha lá que recebe água da chuva. Você sabe o percentual de esgoto sanitário que Belém tem? Não, faço ideia. Belém não chega a 10% de coleta de esgoto sanitário. Então, nós funcionamos em grande parte na cidade de Belém como um grande sistema unitário. Tanto prova... Que não está separando água pluvial nem de esgoto. E tanto prova que os nossos canais, você sabe que nós temos aqui cerca de 68 canais, 14 bacias hidrográficas, mas nenhum deles, né? E o que são os canais agora, e também é positivo o revestimento dos canais, mas no que se refere ao líquido existente, ninguém vai tomar banho. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, Venâncio, fazer... o justo, porque a imprensa, o Douglas Dinelli, que está aqui conosco, foi intermediou essa nossa entrevista, ele é conhecedor disso. A imprensa ela é muito rápida e ávida em noticiar quando existe um problema, mas ela é muito tímida para elogiar quando existe uma solução para o problema. Eu quero parabenizar o prefeito eleito de Belém por ele ter tomado medidas, digamos assim, emergenciais, e eu cobrei disso aqui quando ele foi candidato, o que ele faria para resolver esse problema, sobretudo a questão do lixo, do alagamento, que nós temos ali o inverno amazônico, e nesse período de janeiro, que é quando ele tomou posse, e levou, temos um amigo aqui, um colaborador, o André Galvão, que mora do lado de um canal ali, aquele canal ali perto da Unama, que quando batia uma chuvinha, o canal enchia, ele não saía de casa, não vinha trabalhar porque não tinha como meter o pé na lama. E hoje a gente vê as dragas, né, as caçambas fazendo uma limpeza, ou seja, uma posição que eu gostaria de agradecer e parabenizar o Igor
por essa iniciativa e que continue, né, mantenha esse serviço, porque não adianta a macrodrenagem que foi feita ali pelo governo Amigo Gabriel, né? Uma obra muito importante também. Eu fiz parte do comitê gestor da bacia do canal do Una. Na bacia do Una. Ali na Marambaia. Nós trabalhamos no DNOS, trabalhamos no canal do Galo, no canal do São Joaquim. Eu, como morador, tive uma atividade cidadã de participar do conselho ali que fiscalizava a retificação do canal do Galo, do canal São Joaquim, utilizando e chegando finalmente no Una. Mas o que você disse, exatamente, as obras precisam de manutenção. Então, se você não faz a limpeza permanente dos canais, né, você acaba que eles diminuem o seu volume disponível, né? E fica exatamente agora aquela água, o que compromete, no caso, a qualidade da água, é porque não havendo um tratamento separador absoluto, levando o esgoto sanitário propriamente dito para uma estação de tratamento, para o tratamento para jogar no meio ambiente. Muito bem. Esse esgoto sanitário é levado para o canal. Inclusive, razão pela qual só quem vai querer tomar banho ali no canal é uma garcinha. Inclusive, eu quero dizer que eu tomava banho no canal quando era moleque ali. Primórdios, porque esses canais, inclusive... O Garapé, né? O Garapé. Não era canal, era... Mas o que é que aconteceu? É exatamente uma consequência da aglomeração urbana, claro. Né? Naquele momento, e era tão gostoso, eu também cheguei a mergulhar. Minha mãe lavava roupa na beira do Garapé. É porque os canais eles tinham uma imagem que acolhiam a criançada para querer dar um mergulho no canal e tudo, porque nós não tínhamos a poluição intensa que nós temos hoje. O esgoto jogado. Exatamente, lá, né? Todo mundo tinha sua fossa, né, e tal. Imagina, na hora que você não tem um sistema de esgoto como um todo para coletar esses esgotos de tantas bacias que nós temos, o que vai acontecer? Eles são arremessados no canal. Então, a qualidade de água no canal, eu quero só de chamar a atenção para um evento que ocorreu agora, há pouco tempo, nas Olimpíadas. O que os franceses fizeram para trabalhar a qualidade do Sena, você lembra? Claro. Nós temos, por exemplo, temos cartões postais brasileiros na enseada do Flamengo, de Botafogo, no Rio de Janeiro, nosso maior cartão postal, e você não dá um mergulho ali. É verdade. Agora mesmo, os seus colegas da imprensa, até em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Santos. Por quê? É aquilo que eu lhe falei no início. Nós temos 50% da população brasileira sem esgoto. E esse esgoto não sendo tratado, ele de alguma forma, porque nós somos um mundo, já houve um escritor muito famoso que escreveu Uma Terra Somente. Tudo aquilo que nós produzimos, a gente tem que jogar no ambiente. Eu digo para você, vamos supor que a gente saia daqui para tomar depois do futebol um banho agradável. Mas na hora que a gente toma banho, põe o shampoo, põe o sabonete, imediatamente a gente se alegra com a chegada da água, né, potável, né, gostosa. Assim que ela faz a nossa higiene, nós mesmo queremos que ela se escoe imediatamente. Por quê? Porque ali vão impurezas, que de um banho não são tão graves, mas eventualmente quando contém dejetos, rejeitos, matadouros, indústrias, dejetos em grande parte... Químicos. Como de Barcarena, né? Quer ver outra coisa? E você tocou muito bem, é importante essa observação, e a questão do mercúrio no Baixo Amazonas. Exato. Né? Que ela vai para a cadeia alimentar, porque para separar lá o ouro... No dia do garimpeiro devia ter uma ação dos garimpeiros, eles fazerem uma limpeza. Então, eu acho que nós poderíamos, nessa conversa que eu estou tendo para mim muito agradável com você, dizer o seguinte: é muito fácil se pensar que precisa para este setor de um ordenamento e que seja com as implicações políticas necessárias. Ninguém vai ser ingênuo de dizer que não haver, claro, mas que neste campo especialmente tem que predominar a técnica. Agora deixa eu me falar uma coisa, Nelson. Eu lembro, né? Como eu te falei, né, como cidadão, desde muito jovem, 14 anos, eu me metia no movimento estudantil, queria discutir as coisas. E eu lembro, muito jovem também, com meus 18, 19 anos, eu fiz parte do comitê gestor popular, né, representando a sociedade civil, de moradores, e na questão da macrodrenagem da bacia do canal do Una, na Marambaia. E eu lembro que lá na Marambaia, que é um bairro muito bem atendido pela COSAMPA, eu, por exemplo, onde eu moro, pouquíssimas vezes eu lembro de termos falta d'água, porque nós éramos abastecidos por 2 sistemas. Um que vinha lá do Tinga, Bolônia, né?
e outro das caixas d'água que tinha na própria Marambaia, que tinha os poços, né? Que metiam. Atrás de casa tem 2 caixas d'água enormes, aquelas de concreto. Mas elas podem também ela pode receber água do Tinga. Eu quero dizer, claro. Porque Marambaia, ela tinha sistema isolado, que, ao meu conhecimento, foram abandonados porque ela passou a receber água do Tinga. Então, naturalmente, o que cai numa cisterna... Não tem problema. O importante é que tem as caixas d'água lá. Exato, e a qualidade da água. Eu não posso reclamar de fornecimento de água. Por exemplo, o Marco já é um caos, né? Sim. O Marco, para quem não mora em condomínio e quem não tem poço artesiano, viver no Marco é uma parte da pedreira, enfim. E áreas nobres desses barcos. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu lembro que a macrodrenagem, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, não sei, eu acho que a gente está pagando até hoje, ela foi criada ali na Cozampa, tem uma Cozampa ali na esquina da Passagem Dalva, que não é uma passagem, é uma rua na enorme. Marambaia, né? Na Marambaia, com Tavares Baixos, uma central de tratamento. Eu não sei precisar, mas foi enterrado alguns milhões de dólares ali. Ali tem maquinários que uma pessoa me falou, um técnico da Cozampa, que são extremamente caros, que é justamente o maquinário comprado com esse financiamento para que a água que entraria ali no água cristal entrasse nessa estação de tratamento e fosse devolvida com o devido tratamento, ou seja, para não ir, né, tão poluída. Esse equipamento nunca foi utilizado, é a informação que eu tive. E eu vejo, é possível ver, mesmo quem está de lá de fora, o equipamento se enferrujando lá. Então, isso para mim, isso é uma coisa muito grave. Porque de demandar a própria Cozampa. Extremamente grave. Não, eu conversei com o ex-presidente da Cozampa, não lembro o nome dele agora, no evento no Hangar, um amigo como me apresentou. Eu fiz a pergunta, por que as estações de tratamento do projeto da macrodrenagem não foram utilizadas? Aí ele riu, me pediu um off, mas disse, olha, isso não é interesse. Não há interesse. E não eu não estou falando dessa gestão, desse governo. Sim, não, governo estou só dizendo. Então, tem coisas que dizem, porque é falta de dinheiro. Eu desconfio que não seja falta de dinheiro. Eu acabei de falar, eu pago uma conta, estão me cobrando uma conta mensal de R$225. Pena que eu não estive aqui para mostrar, mas eu posso colocar na edição. Uma coisa de R$225 por um esgoto, que não existe, nós não temos esgoto. Tem uma sarjetinha que pega água pluvial, que joga ali no cano, mas aí eu acho que é o recurso do cidadão, né, Diógenes? Claro. Da própria empresa, uma ação que possa ser levada, eventualmente, não havendo providência da empresa, ao próprio Ministério. É uma boa ideia, eu acho que eu vou fazer uma matéria. Realmente eu sou assim, vamos dizer, muito esperançoso na atuação da cidadania. Pois é, muitas vezes falta muito isso, né? Mas eu estou só lhe dizendo, muitas vezes ocorre, eu também não estou entrando em nenhum mérito de administração, claro, não sei quem são, sim. Mas muitas vezes as coisas acontecem e o administrador às vezes não é informado. Esse é um caso, naturalmente, de grande importância, porque, pelo que eu não vou responder mais detalhes, porque claro, não conheço. Eu estou comentando. Mas o trabalho é esse. Neste aspecto, né? Nós temos receber o afluente, não é? Que chegaria, dependendo se for o esgoto, tratá-lo e jogar o meio ambiente de novo. Quem está nos assistindo agora deve estar muito incomodado com muitas perguntas, muitas dúvidas, porque não é só Belém, né? Nós temos a Ananindeua, que ainda não saiu, né? Dos principais municípios com pior índice de saneamento. Olha o que eu estou te dizendo. O Brasil, realmente, nós temos mais da nossa metade de nossa população, são mais de 100 milhões de pessoas que não têm direito a recolhimento no Pará, de esgoto. qual percentual? É muito alto também. As nossas Belém, sabe Belém não chega a 10%. Ananindeua. Eu acho que não chega a 5%. Que absurdo. Então, o que acontece? Lá no passado, você falou, na Saeb, havia aqui a Fundação CESP, grandes serviços prestados no Brasil, havia a questão do saneamento rural, as situações isoladas. Com o aumento da população, essas soluções isoladas se tornaram inviáveis pelo adensamento populacional, porque, dizendo aqui para a sua audiência, tudo aquilo que se recolhe
de um resíduo produzido, invariavelmente vai ter que retornar para o ambiente, seja no ambiente aquático, no caso dos esgotos, ou vai para um rio, para o igarapé, ou vai para os mares. Você já viu a quantidade impressionante de plásticos nos oceanos? O que está acontecendo, né? Os microplásticos. Então, na realidade, o que eu penso, sem demérito a quem quer que seja, como homem da área, que já vivi perto de quase meio século nesta área, eu acho que o Brasil, independente, eu gosto sempre de frisar isso, da corrente política que seja triunfante ou não, eu acho que a parte do saneamento no Brasil precisa de um tratamento absolutamente prioritário, porque sem o saneamento você não oferece saúde. Isso aqui é muito fácil de entender. Se eu não tiver abastecimento de água, sistema de esgoto, minha população vai adoecer. Eu vou gastar muito. E pior, além só do encarecimento pela hospitalização. Por isso que eu falei da saúde preventiva. E pior, é fundamental, pior é que você muitas vezes leva a óbito. Doenças absolutamente evitáveis. Então, o que falta, na minha visão, e eu falo isso aqui afirmando humildemente como cidadão, embora tenha passado muita honra para mim nessa área, que realmente o Brasil não dá ao tratamento, ao saneamento, o tratamento prioritário que deveria dar. Isso é uma conquista que a nossa população, a nossa sociedade deveria fazer, reivindicar junto aos nossos representantes. Muito bem. Para que o saneamento pudesse, de fato, ser levado a todos os cidadãos brasileiros. Olha, a gente apertou aqui o Nelson para que a gente pudesse também, como um técnico, como um especialista, nos dar sua opinião sobre coisas que são extremamente desagradáveis. Você que afeta todos nós, né? E que nós precisamos ouvir isso, justamente para que nós possamos ter ainda esperança. Mas não só baixa esperança. A cidadania ela é feita também por cobrança, né? E cobrança pelo bem-estar, pela saúde, né? E pelo futuro, né? Porque tem coisas que não voltam. Que você destrói, não volta, né? Com certeza. E nós estamos destruindo muita coisa. A gente vai dar um intervalo rapidinho de 1 minuto e voltamos aqui entrevistar o Nelson para a gente falar de uma coisa muito legal, que é uma ideia que ele deu lá atrás, o governador Helder Barbalho acolheu, e agora nós teremos um dos principais cartões postais de Belém e uma área nobre, bem centralizada em Belém, foi ideia do Nelson. Daqui a pouquinho a gente volta, fique aqui conosco, na TVC Belém, canal 9.1, e nas redes sociais do portal Estado do Pará Online. Bom, como eu disse, um bate e volta rapidinho aqui para os intervalos da TVC e voltamos aqui com o Nelson, que está nos dando uma aula, não só de saneamento, viu, Nelson? Eu considero, nas tuas palavras, não só um idealista, mas um ser humano que tem uma capacidade de ser sensível e sensibilizar outras pessoas para cuidar do nosso meio ambiente. Olha, tu não falaste no momento a palavra meio ambiente e está falando o tempo todo sobre ele. Não está se vendendo como um ecologista, né, com um ambientalista, mas como uma pessoa preocupada com as pessoas, com o ser humano e com todo o meio ambiente que nos circunda. Eu quero te parabenizar pela tua postura, pela sua colaboração. Na TV nós temos um tempo exíguo, mas eu gostaria muito de continuar essa conversa aqui por horas a fio. Eu me sinto privilegiado e muito honrado por sua condução também, né? Porque a entrevista ela é fundamentalmente do entrevistador, né? Nós somos uma consequência da competência do entrevistador, ele conduz. É como aquele parte, né, que conduz uma bailarina, né? O entrevistador, ele vai levando. A gente tem que extrair a matéria-prima da entrevista. Eu quero te agradecer muito essa tua presteza, tua competência no sentido dessa nossa conversa, e para mim está sendo agradabilíssimo. E eu também. E eu aproveito logo para falar de uma coisa muito legal, muito positiva nesse segundo bloco da entrevista com o Nelson, que é a questão da tua ideia, né, que foi agora assimilado depois de muitos anos insistindo, lutando, convencendo as pessoas. Isso, né? Desde 89. Me fala um pouco aqui, antes de falar, eu vou fazer uma breve introdução. O Nelson, para quem não sabe, é responsável pela idealização
do que hoje está sendo construído ali na Júlio César como o Parque da Cidade, né, que foi agora contemplado através do governo do estado como uma das grandes obras aqui na capital paraense, como já tivemos outras, né, no governo Almir Gabriel, o governo Jatene, a Ana Júlia teve também aquele projeto, né, naquela grande avenida ali que rasgou aquela mata. Sim. E agora o governo do estado nesse grande projeto de entregar o Parque da Cidade. Fala pra gente, nossos telespectadores, como foi isso? De onde veio essa ideia? Eu era vereador, como você falou, e eu assumi interinamente a prefeitura na ausência do titular e do vice, né? O prefeito era o chefão, o vice era o saudoso Rezende. E logo nos 3 primeiros meses eles se ausentaram uma vez lá e eu tive que assumir a prefeitura. E havia uma cobertura diária da nossa Câmara, normalmente era jornalista, eu sempre faço questão de realçar, porque marcou na realidade a pergunta, era jornalista brilhante na época lá da TV Liberal, até que era Tânia Monteiro. E ela foi me entrevistar na qualidade de prefeito interino. E eu tinha tido uma campanha de vereador, e mesmo na abertura e no encerramento dos trabalhos da Câmara, eu não tinha falado em parque. E ela foi me entrevistar na época em que eu estive lá na prefeitura, substituindo o prefeito, e me perguntou ao final da entrevista: e o que você, como prefeito, pensaria para Belém? E eu, naquele momento, até sem saber de onde veio, eu disse: eu gostaria de construir um parque urbano no lugar do Aeroclube. E aquela mensagem que foi colocada ali, ela ganhou muito apoio da sociedade, a imprensa especialmente foi muito generosa no sentido de apadrinhar a ideia, mas ela ficou ao longo do tempo, vamos dizer, amortecida. Aqui e ali um jornalista lembrava, alguém na sociedade também, mas ela ficou um pouco adormecida, até porque, deixa eu te dizer, eu mesmo sentia que algumas vezes tratei com os governantes todos, os prefeitos, os governadores, sempre com muita cordialidade, me recebiam muito bem, mas a gente notava que seria uma coisa muito difícil, né? Aí o Nelson chega aqui para falar do parque, tudo bom. Quando foi em 2016, infelizmente, repetiu-se um acidente ao nível lá do Aeroclube, caiu uma pequena aeronave, houve vítimas, enfim. A ideia recrudesceu, ela se tornou mais forte e eu decidi arrumar todo aquele acervo que eu tinha produzido e que a imprensa tinha produzido, sobretudo a respeito do parque. E arrumei tudo aquilo, oficiei para presidentes da República, pedindo que aquela área fosse devolvida para Belém, porque aquela área do Aeroclube, ela lá no passado serviu como base de apoio na Segunda Guerra Mundial, olha o tempo lá, de 1945 por ali, para reparo das aeronaves utilizadas pelo Brasil no conflito mundial. E a gente arrumou aquele material todo e chegou num momento que eu reuni uma boa parte de toda essa gente que ajudou muito. Eu sozinho não teria a menor condição de conduzir isso. É porque houve realmente muito apoio de solidariedade. Às vezes eu ia desistir, chegava um colega, amigo, não, essa ideia tem que ir em frente, e eu fui sendo estimulado por isso. Aí fiz uma reunião, aluguei uma dependência no hotel da cidade e reuni lá cerca de 150 pessoas para dar uma satisfação. Eu me achava na obrigação de dar uma satisfação para aquela gente toda. Eu disse: olha, eu lutei, eu fui aonde pude, mas não consegui. Acho que você escreveu até carta para o presidente. Dois, tanto a presidente Dilma como o Temer, né? Mas nesse dia da reunião, já era ali pelo ano de 2017, por ali, o governador hoje era ministro. E um amigo meu, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, o conselheiro Fernando Ribeiro, foi convidado, meu amigo, e ia muito ligado ao governador sempre, né? Ele disse: Nelson, eu vou ter o evento e o ministro Helder não vai poder ir porque tem compromisso em Brasília, mas ele vai te mandar uma mensagem. E no encerramento daquele encontro foi exibido lá uma gravação do ministro, à época, né? Dizendo que não estava lá porque tinha obrigação em Brasília, mas comungava com a ideia, apoiava a ideia, e em Brasília ia destravar o trâmite
do parque por onde estivesse na burocracia federal. Legal. No final deste ano ainda não foi possível, mas logo no ano seguinte, o ministro, então, elege-se governador do estado. Até Ou seja, 2018. 2018. Tem um colega seu da imprensa, o Mauro, que é um grande cronista da imprensa paraense, me faz uma entrevista e me fez essa indagação, dizendo, olha, agora o ministro se elegeu governador, né? Então ele estava interessado em destravar o parque. O que é que tu espera do governador? Eu até jocosamente espero que o governador não demita o ministro, né? E aconteceu. O Helder realmente foi sensível a isso, né? Sentiu o que seria para Belém. São 60 hectares, são 4 vezes o Bosque Rodrigues Alves. E ele encampou a ideia, negociou ainda no governo anterior, que era do governo Bolsonaro. Ali a coisa teve para finalizar, acabou não finalizando por problemas, acho, de ordem política, mas logo quando houve a mudança, ele sendo ministro, governador, mas aliado do novo presidente, que foi o presidente Lula, conseguiu finalmente desembaraçar, tomou as providências para transferir o Aeroclube lá para Valdecans, e essa situação, Jorge, para te dizer, não foi pensada para a COP. O parque Sim. hoje está sendo, né? E o próprio governo, ele sempre diz isso, vai ser obra porque realmente este é um legado, isso vai ficar para a cidade. Mas também, vamos dizer, positivamente, alegremente, a questão do parque, que foi pensado para a cidade, ele vai ser um instrumento extremamente importante para a COP. Sem dúvida. Imagina a parte logística, por exemplo, da COP, se não tivesse o parque, para o apoiamento todo. Então, eu acho que é um presente enormíssimo para Belém. Ainda quero dizer mais, é que a nossa população só vai, de fato, né, sentir a importância do parque quando ele estiver aberto, e mais do que isso, as outras gerações. Porque esse parque, por mais que se termine a parte das obras civis, e boa parte, talvez não fique totalmente concluído, mas muita coisa vai ser feita, ele só vai se concretizar na sua plenitude das 5, 10 anos, com as árvores crescendo, com a sociedade sugerindo aquilo, porque... Nós temos no Rio de Janeiro o Parque Zoobotânico. Também, aqui dá uma maravilha, por exemplo. Mas é muito maior, né? Ele é o parque da Quinta, né? Da Boa Vista, por ali, né? Muito bacana, parque botânico. O que eu me inspirei muito quando pensei depois no parque foi no Parque Ibirapuera de São Paulo, Ibirapuera também, né? Parque Vila Lobos, e alguma coisa que também você possa ver. Por exemplo, a gente cita esses locais que são bem conhecidos. O que se encontra no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, é um local para o lazer. Você sabe que o lazer hoje, ele é, na nossa Constituição, equiparado à educação e à saúde. A população precisa desses espaços para múltiplas atividades, parte esportiva, para espairecer, a gastronomia, e artesanato, enfim, uma série de coisas. Me pergunto, o que é que esse parque vai ter? Eu disse, eu acho, pelo que eu estou vendo, fico muito feliz que tudo aquilo, de alguma forma, que foi proposto, vai acontecer em maior ou menor escala. Porque se eu estivesse aqui contigo e dissesse, Jorge, projeta um parque, eu aqui do outro lado, com mais afinidade que nós fizemos, o parque não seria rigorosamente igual um e outro. Cada cérebro produziria, cada projetista. Então, o que vai acontecer lá, e a gente já está vendo, uma coisa altamente positiva para a cidade de Belém. Aqui e ali, eu sempre defendi muito que houvesse água, que houvesse verde, e essa parte, com certeza, claro que vai ser contemplada no início, e cada vez mais que o tempo passe, esse verde haverá de crescer, né? As árvores que vão ser transplantadas e outras tantas vão dar para nós também, que é uma coisa importante. Uma área como essa nós precisamos. Muitas vezes as pessoas veem as imagens das praças europeias, a questão da temperatura é completamente diferente. Nós precisamos, sim, de ter ambiente sombreado. Não é? Então, eu creio que Belém conquista. Olha, são 4 vezes o Bosque Rodrigues Alves para a possibilidade das pessoas usufruírem desse ambiente. E, claro, que a gente tem que reconhecer o mérito do governador em ter encampado a ideia, em ter lutado por ela, e realmente Belém está prestes a ser premiada com um espaço maravilhoso, né?
Eu acho que de muitos anos para cá não se tem a possibilidade de uma conquista tão grande de uma área urbana, que são 60 hectares que estarão disponíveis para... Olha, eu também quero aproveitar a oportunidade para te parabenizar como Muito obrigado. idealista desse grande projeto, parabenizar o governador do Barbalho, Sim. que foi sensível, Claro. teve a sensibilidade O mérito política. todo de fazer, exatamente, da oportunidade, porque às vezes o gestor também tem que saber Claro. da oportunidade da obra, e ele realmente encampou, e a gente tem que agradecer esta decisão dele, não há dúvida nenhuma. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar sobre essa questão da privatização da Cosampa. Como é que tu estás vendo isso? Eu vejo não só da Cosampa como das outras. Sim. Eu acho que a privatização, e tem sempre aquela discussão da questão ideológica, privatiza e fica estatizando. Eu acho que cada caso do saneamento é um caso. Você não tem uma regra para... Isso era muito fácil, não, privatiza tudo, ou estatiza tudo, não. As circunstâncias, por isso que eu defendo muito a bandeira de uma política nacional de saneamento, porque esses casos eu posso ter um sistema que ele se mostra viável, sendo gerenciado pela iniciativa privada, outros nem tanto. Você tem a natureza da água, por exemplo, o tipo de tratamento, e tem que ver sempre, eu digo para te dizer, Diógenes, assim, com muita simplicidade, mas acho que com objetividade, o governo, de um modo geral, tem de alguma forma que pagar essa conta no início ou no fim. Porque o empresário, ele não vai colocar o recurso dele lá para ele não remunerar esse recurso, ele precisa remunerar o recurso. Mas ele tem também um limite do preço da água e, no caso do esgoto, que ele vai cobrar. Eu tenho uma população, em grande parte, que vai ter dificuldade, vai dar o Bolsa Água... Que é a questão social, né? Questão social. Então, quando você trata de saneamento, você abordou muito bem, muito obrigado pela dica. Você tem o aspecto sanitário, o aspecto econômico, o aspecto social, invariavelmente. Quando tem um problema na área da saúde pública, você tem esses três aspectos, a parte da saúde, né? Hospitalização, remédio... Porque tem áreas, por exemplo, que tu não mexe em coisas vitais, né? Por exemplo, o pedágio. Tu vais privatizar uma estrada, aí o caminhoneiro vai pagar, outro enfoque, o a motorista energia, vai pagar. né? Mas quando você trata de água, esgoto, que é uma coisa, né? Esgoto que é consequência, porque se tu estás tratando de água... Pois é, água e esgoto. É que eu quero te dizer. Aí tem pessoas que não conseguem dinheiro nem para comprar comida mesmo. Exatamente, o investimento é pesado, é que eu reclamo. E aqui com a pequena responsabilidade do técnico, nós não temos sido tratados no saneamento com a prioridade absoluta que deve ser. Qual é a grande cidade que está fazendo um trabalho de saneamento? Me diga, né? Você que é um homem bem informado. Santarém, pelo que eu saiba, está caótico lá o serviço da Cosampa. Aqui estamos discutindo que é um assunto que ele vai e abrange o nosso país todo. Todos os Se você for, por exemplo, você vê o governador de São Paulo quer privatizar a Sabesp, está lá numa luta danada, porque não é fácil, mas também não foram todos os municípios, é uma outra realidade do que a nossa. Então, é uma coisa delicada, porém de extrema gravidade, porque decorre da saúde. É complexo, né? Não basta só apontar o dedo e criticar. Muito. Por isso... Então, é como se o cara dissesse assim, então traz a solução aqui, já que é fácil. Isso é que eu estou lhe dizendo, precisa sentar e discutir com responsabilidade. Com todos os entes, quer ver uma outra coisa que né? tem que ser levada em conta? Aspectos do saneamento, você tem, por exemplo, vamos considerar um rio. A questão que às vezes é municipal, intermunicipal, interestadual, quantos rios cortam, que são mananciais para uns e corpos receptores para outros. Então a coisa não é assim simplória, depende de muito aporte de recursos, investimentos com financiamentos externos, como você mesmo ainda há pouco falou do BID. Então, se você for tratar este assunto pontualmente, você não consegue tratá-lo ao nível nacional. E eu, com aquilo tudo que eu vivi nesse setor ao longo do tempo, eu acho que é fundamental que nós tenhamos realmente um planejamento nacional, brasileiro, para que a gente possa equacionar. E outra coisa, não é rapidinho, não. Esses serviços levam tempo para serem executados. Você tem problemas, como estou lhe dizendo, de ocupações, rios que cortam municípios e estados, e até mesmo, em alguns casos, internacionais, né? Então, nós precisávamos ter, na minha visão humilde,
uma entidade nacional, um ministério que cuidasse do saneamento, porque ele será a base para todos os outros. É o que eu defendo e tenho tido oportunidade de conversar com colegas e acho que é uma coisa para se cogitar, pelo menos para se discutir, porque você está também com a sua experiência, com a sua vivência, aponta rapidamente, é só nós vermos as televisões, as rádios, os jornais, em todos os lugares do Brasil, o problema na área do saneamento. As praias não podem tomar banho, não tem esgoto. Você citou um caso interessante. Eu estava agora viajando com a minha família pelo sul do país e um dos lugares que eu ia passar era para o Balneário Camboriú e eu cancelei minha ida para lá por conta... Foi informado que o roteiro estava mais limpo do que lá. Não é verdade? Mas é que eu estou lhe dizendo, porque você tem a concentração populacional, consome a água, vamos dizer que tem a água abastecida, né? O abastecimento a todos. Você utiliza aquela água, ela invariavelmente, a gente fixa bem assim, porque não tem outra saída, eu tenho que jogar no ambiente. É como diz o autor do livro, é uma terra somente. O que é que eu tenho que fazer? É tratar os resíduos, porque como é o caso do lixo, né? Eu tenho que tratar aquilo que é o resíduo da nossa atividade, né? E tenho que devolver o ambiente. Se eu vou devolver uma água que foi utilizada como água potável, mas leva tantos resíduos e eu devolvo a esse ambiente, eu não posso utilizá-lo, você, como eu lhe falei, a questão sintomática e emblemática, eu sempre cito o Rio de Janeiro, porque é uma cidade que, se a gente não conhece lá, mas a televisão todo dia está mostrando, né? Aquela enseada linda, Flamengo, Botafogo, diante do... Não pode dar um mergulho. Não pode dar um mergulho. A própria Lagoa Rodrigo de Freitas, que serve para competições de regata, mas você não vê ninguém tomando banho. Nos nossos canais, por exemplo, revestidos há muito tempo, então não há crítica a ninguém. Mas é que porque nós não temos um sistema de esgotos que colete o esgoto produzido, leve ao tratamento para despejá-lo no ambiente, em grande parte são jogados no canais. O igarapé que você tomava banho, você hoje já talvez não queira mais tomar banho nele. Só se eu quiser me suicidar. Não, mas por que aconteceu? Aí vai com aquilo que nós falamos. Só o osso, né? Você se lembra que nós conversamos dizendo isso, quer dizer, as nossas cidades não se prepararam com essa infraestrutura. Então nós ficamos sitiados com esse tipo de problema que precisa ser revertido agora, precisa ser feito com responsabilidade, com aporte de recursos em todos os níveis, né? Se você for fazer, por exemplo, uma verificação dos municípios, até dos maiores, praticamente todos têm problema de caixa, né? E essa obra na verdade, nós temos investimento, né? Os nossos municípios estão falidos. Pronto, aí como vai investir? Vamos lá para Parauapebas. Você tinha notícias, o próprio Estado do Pará Online noticiou várias vezes que os motoristas de caminhão-pipa, olha só, um dos municípios que mais recebe royalties da Vale do Rio Doce. Parauapebas. Os maiores municípios fornecedores de commodities, né? Os principais produtos extraídos do solo brasileiro, minério de ferro. Parauapebas, é frequente lá, greve dos motoristas de caminhão-pipa. E o que é o caminhão-pipa? É o caminhão que leva água para os bairros pobres que não tem abastecimento de água. Meu Deus do céu, como é que pode? Uma cidade tão rica, que pega uma fatia generosa, né, para não dizer outra coisa, né? Diminuir o repasse para Belém, para municípios como o de Belém, né, porque tem... Né, que o FPM tem que ser distribuído a partir da arrecadação do ICMS. Como é que pode isso? Então veja que o caso é muito grave. Muito. Quer dizer, se nós não tivermos uma direção se não nacional, tem fornecimento de água através de carro-pipa, valia saneamento. Exatamente. Né? Então veja que isso aí é uma situação que está a requerer uma providência de todos. Porque só a conjugação de alguma coisa, e isso tudo você há de convir que vai haver algum tipo de pequenos conflitos, divergências entre municípios, entre os estados, se nós não tivermos uma política nacional de maneira a conduzir esse processo, nós vamos, o nosso retrato hoje não é um retrato agradável. Então não podemos continuar com esse modelo. Ele está demonstrando ao longo do tempo que ele não foi eficaz.
e eu defendo que haja exatamente uma entidade que possa surgir do governo federal, congregando os governos estaduais e municipais, e que a diretriz técnica seja absolutamente respeitada para fazer o melhor possível para todos, né? Nelson, se você, com toda essa sua capacidade intelectual, de formulação, até utópica, por que não dizer assim, porque quem somos nós se nós não tivermos sonhos, né? Todo realizador, sim, claro, só se tornou um realizador todo homem tem sonhou, que ter um sonho, né? Claro. Do todo ser humano, né? Nós vimos na imprensa, sobretudo a imprensa sulista, ali do sul, sudeste, muitas críticas com relação a Belém, que será, né, anfitriã da COP30, como uma cidade sem capacidade. Eu, inclusive, vi agora as últimas críticas desses jornalões aí de fora, com relação ao porto, né? Me parece que a empresa que foi contratada para fazer os estudos de dragagem aqui do Vero Peso não deu continuidade. Existe um problema técnico lá, né? Talvez saia muito caro e eles não têm essa capacidade de se ajustar, enfim. E me parece que o comitê lá da COP30, que tem um governo, prefeitura, decidiu levar esse porto, digamos assim, para o atraque dos transatlânticos, que serão, né, revertidos como para hospedagem, né, de presidentes, sheiks, reis. Esses transatlânticos agora me parece que irão para Outeiro, para um porto em Outeiro. E lá vai ser feita essa dragagem, lá vai ser feita essa preparação. Mas serão navios menores do que os grandes transatlânticos. Bom, pois é, mas aí está sendo preparado lá. Aí o jornalão diz, porque lá do lado tem uma favela, lá do lado tem um... Me parece que é bom, isso não é ruim não, porque pelo menos essa população lá de Outeiro vai ter, né? Ali vai ser preparado, né, esse ambiente. Então, eu vejo assim de uma forma, vou falar a frase muito diretamente aqui, da nossa parte, dos paraenses, dos belenenses, é um sentimento muito vira-lata. Você não considerar de que a nossa realidade é essa, nós não temos de onde fugir. Nós, a exemplo de Recife também, que eu vejo uma similaridade muito grande, nós somos cidades fundadas em cima do mangue. Não é isso? Tem uma boa parte. Nós somos uma cidade inundável, né? Porque ela, como você falou, o número de canais, o número de bacias hidrográficas, né? Então essa é a nossa realidade. Nós não somos uma Los Angeles, né, que foi criada em cima do deserto, né? Nós fomos fundados em cima de mangues, que a gente pode até chamar de lama, né? Porque tinha ali o garapé se espraiava, né? E eu que nasci na Marambaia sei muito bem o que é isso. Mas que a macrodrenagem trouxe, né, um certo equilíbrio ali de urbanização. Ela arruma, não é? De uma urbanização né? amazônica, isso, que tem suas características. Então, achar que para que nós tenhamos condições de fazer bonito na COP, nós temos que ter, num passe de mágica, uma cidade europeia. As cidades europeias, para se consolidarem como grandes cidades, grandes capitais, grandes metrópoles, passaram por séculos, né? Então, eu acho que esse sentimento de vira-lata, de você ficar todo o tempo se menosprezando, né, se colocando como incapaz, nada mais é do que reproduzir o que o povo, esses formadores de opinião do Sul-Sudeste, que na verdade estão mortos de inveja por não ser lá, né, a sede da COP, acabam amaldiçoando Belém e o Pará como não. Eu acho que existe muita razão em quem diz o seguinte: essa Copa ela é uma Copa para ser diferente. Ela não é para ser uma Copa. Nós não somos Dubai, então não vai ser uma Copa como a Dubai. Vamos ter uma Copa com a nossa realidade. Vai ter pessoas que vão se hospedar ali no Combu, outras pessoas vão para Mosqueiro, tem pessoas que vão ser alojadas dentro de escolas, e é isso, né? Não tem como a gente mudar a nossa realidade. Agora, é um grande incentivo para que nossos agentes públicos, para que os professores das universidades, os urbanistas, os arquitetos, os profissionais do CREA e todas essas, né, entidades que podem contribuir com ideias, né, podem contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, né, passem a discutir mais isso. Passem a, inclusive, vir aqui, olha, eu abro espaço aqui.
para que todo mundo queira discutir a cidade, as cidades paraenses, a nossa realidade, como te convidei. Muito obrigado. Eu acho que nós todos temos que fazer um esforço monumental, porque é uma oportunidade única para a nossa região, para o nosso estado, e mostrar ao mundo o que nós somos. Um potencial turístico, né? E principalmente mostrar o que nós poderemos ser. Claro. Porque nós temos realidades na questão da floresta, temos que cuidar da floresta e temos que cuidar da água. E das pessoas. Mas mostrando as grandes potências fundamentalmente, porque nós temos que dar um habitat confortável, saneado, né? Para que de fato a gente possa ter a civilização que a gente sonha. Então essas potências mundiais, elas têm que conhecer a nossa realidade e mostrar para o nosso sul maravilha, vamos dizer assim, né? A realidade cabocla que nós temos e que nós aqui estamos construindo uma grande civilização. Precisamos de ajuda, porque nós somos, na realidade, uma solução para o mundo. Né? Exatamente. Se nós tivermos a condição de cotejar nossas riquezas, a produção dos nossos minérios, a exuberante natureza que Deus nos premiou. Agora, nós não podemos escorraçar isso. Claro. Bom, então não vou fazer o tratamento dos meus esgotos, não vou levar água, não. Nós temos um caso também que é importante que se chame a atenção, que é um dos casos mais difíceis do ponto de vista social, que é a questão do Marajó. Né? A questão do Marajó é um problema, inclusive, que chama atenção internacionalmente. Nós precisamos ter um olhar, são milhares e milhares de irmãos, lá é uma natureza peculiar que nós temos aqui, mas que ela tem solução, ela será uma grande produtora de riqueza. Então é um momento, a questão de a dragagem realmente é um procedimento difícil, né? Trabalhoso, oneroso, né? Tem a questão da movimentação daquele material todo a ser dragado, que deveria, e essas movimentações vão ter que aparecer. Quer dizer, nós não temos aquilo absolutamente planejado, porque muitas coisas vão acontecer no momento, né? Como é que se vai fazer? Mas eu vejo que as pessoas estão debruçadas nesse problema e tentando tirar as melhores soluções para que aqueles que venham nos visitar, eles possam, de fato, ter uma ideia muito grande daquela situação em que a Amazônia, especialmente o Pará, se encontra, mas que nós poderíamos ser realmente um projeto de uma vida muito confortável, rica para a nossa população, porque é importante que essa população ela usufrua da riqueza da nossa região, e só nós fazemos isso como? Se nós tivermos investimentos públicos e até captação de investimentos internacionais que acreditem no potencial de desenvolvimento da nossa região e da nossa sociedade. Muito bem. Olha, eu tive um prazer enorme. A gente às vezes ouve isso assim, muito de clichê, mas eu estou sendo muito honesto. É um prazer meu, Jorge, ter essa entrevista contigo. Eu quero, muito de obrigado. antemão, já deixar um convite para o teu retorno o mais próximo possível, porque acho que nós temos muita coisa a conversar. Gostaria muito que o governo do estado, a Prefeitura de Belém, as prefeituras dos municípios paraenses pudessem ter pessoas como você. Muito obrigado. Né? Não sei como consultor, como palestrante, como, enfim, orientador, propriamente contratado como secretário do Poderes contribuir. Não sei se tu está disponível, né? Mas hashtag fica a dica, como a gente diz hoje em dia. Eu te agradeço muito a tua atenção, a tua generosidade, e dizer que para mim será sempre um redobrado prazer poder atender um convite seu. A hora que você precisar do seu amigo, combinado, com esse bate-papo super agradável, nessas suas instalações simples, mas muito confortáveis, eu estarei sempre à sua disposição, e será para mim, como eu disse, um renovado prazer, sucesso permanente, principalmente nesse ano tão importante para nós, que vamos festejar a COP no nosso estado do Pará. Muito obrigado. Muito grato. Tivemos aqui um bate-papo que a gente pensou que ia durar o quê? Meia hora, né? Acabou passando de uma hora. O nosso amigo arquiteto e grande intelectual, Nelson Chaves, ex-vereador, ex-deputado. Desculpa, engenheiro. Eu sou engenheiro, para não machucar meus irmãos arquitetos, que eles poderiam... Eu estou com uma demanda de um arquiteto, eu estou pensando em arquiteto o tempo todo. Sim. Não, eles merecem todas essas homenagens, né? E as minhas escusas também aqui pelo equívoco.
Nelson Chaves, que foi ex-deputado, ex-vereador de Belém, membro do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, e hoje está aí nos ajudando a pensar sobre o melhor desenvolvimento da cidade, ou das cidades, né, através da sua experiência. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, eu te agradeço. Muito obrigado a você, nossos telespectadores da TVC Belém, canal 9.1, a todos os seguidores do Podercast e também do EPOL, né, o Estado para Online, que promove esse podcast multitela, né, o primeiro e único podcast multitela, né? Você assiste na TV, isso, no YouTube, em todas as redes sociais, enfim, nas multiplataformas. Agradecer também ao nosso amigo Douglas Dinelli, jornalista e renomado, né? Grande Douglas, né? Que ajudou aí a fazer essa ponte, a André Galvão. Se você me permite só para entrar, claro. E eu chamo Douglas, velho e querido amigo, Douglas Dinelli, o repórter das barrancas, porque ele é lá da terra amazonense, né? Isso então aí. Está aqui abrilhantando o nosso estado com a inteligência dele e com a contribuição decisiva que ele tem dado à nossa sociedade por meio da imprensa onde ele milita há muitos anos. Está tentando entrevistá-lo aqui também, vamos ver que ele consegue uma agenda com ele. Sim. É isso aí, gente, até mais ao próximo Podercast, sempre com um convidado ou uma convidada especial. Até a próxima.